Olá, meus amigos, boa noite. Estamos iniciando mais uma noite de reflexões, de estudos e que possamos contar com a presença de todos, agradecendo antecipadamente todo esse carinho que temos recebido, as companhias que temos tido nessas noites já estão aqui. Tânia, estamos Enivete, Terezinha, Mona Lisa, são os amigos chegando, participando conosco desse instante tão precioso para o nosso existir. Assim nós agradecemos muito, agradecemos esse carinho, essa atenção. Estamos olhando aqui um pouquinho a nossa página para podermos então nos conectarmos com todos, né? Esse é o nosso desejo mesmo, de estarmos juntos nesta noite. Vamos só ajeitar aqui, ótimo. Agora sim, agora podemos visualizar os amigos todos que estão conosco, porque, como eu disse, para podermos interagir é preciso que tenhamos condição aqui de perceber os amigos. Então tá aqui Tânia, Maria Cristina, Fátima, Michele, Rosângela, é uma alegria mesmo. Olha, são muitos amigos, Beth, Ivete, Marcos, Marquinhos, Eduardo, Terezinha, Dilza, Célia, estão junto conosco nesse instante, Eliana, Laura. Então, meus amigos, vamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por todas as bênçãos que temos recebido, pela força, pela luz, pelo amparo, pela proteção do mundo espiritual amigo. Assim, hoje, contando com este amparo que nunca nos falta, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje a nossa noite é uma noite de reflexões a respeito do Livro dos Médiuns. É a segunda obra da codificação trazida à luz do mundo para que pudéssemos então entender essas nuances e mecanismos da mediunidade. E, sobretudo, o Livro dos Médiuns é um livro de instrução para os médiuns, é uma cartilha a seguir, é um orientador de caminhos para seguirmos. Então, é justo e mais do que lógico que nos ocupemos, se nos dizemos espíritas, que nos ocupemos em estudar para conhecer mediunidade, para não agirmos de forma ruim com aquilo que foi tão precioso que o mundo espiritual nos trouxe. Nós estamos no capítulo 23. Esse capítulo, vocês perceberam, está se alongando bastante. Vamos continuar nosso boa noite aqui para Jane, Eliane, Anete, Elaine. Esse capítulo, muito importante porque ele trata da obsessão. Um dos males que mais aflige a humanidade e que é uma razão de muitas queixas nas casas espíritas para o tratamento, para a ajuda, as pessoas sempre solicitando e sempre aparecendo com queixas de que estão envolvidas em processos obsessivos, elas próprias ou entes queridos, amigos, enfim, buscando a ajuda que entendem a casa espírita possa dar. Mas nós vamos ver que verdadeiramente no Livro dos Médiuns é um trabalho que todos nós, indistintamente, podemos fazer. É um trabalho precioso que todos nós precisamos fazer. E aí nós vamos ver então os motivos da obsessão, que é o item 245 do capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Ria, boa noite. Gil, boa noite. Vejam que, tratando da obsessão, no último item da semana anterior, que nós vimos o item 244, Kardec encerrava com algo muito precioso para as nossas reflexões. Então ele falava sobre o papel dos maus espíritos. Como é que eles se comportam? Qual é a dinâmica que eles têm para atuar em nossas vidas? E aí ele diz, agem às ocultas. Os maus espíritos sempre agem às ocultas, estejam até encarnados. Nós vamos ver
que a maldade, quando a pessoa pretende a maldade, ela age às ocultas, ela prepara um caminho, ela trabalha dessa forma. Então, agem às ocultas, tem prazer na maldade, nas calúnias, calúnias que às vezes destroem vidas, destroem pessoas, calúnias perturbam a vida íntima das pessoas, porque muitas vezes a pessoa está atormentada na sua cabeça, na sua mente, ouvindo vozes, tormentos, enfim, desequilibrando o seu emocional. Então, perturba a sua vida íntima e também a vida externa, a vida de relação com as outras criaturas. Complicam os níveis de relacionamento familiar, social, também a pessoa, então, na vida cotidiana dela, sofre toda uma alteração. Assim, Kardec ainda lista que o Espiritismo dá a possibilidade de os descobrir e anular. Então, em se tratando de espíritos ou de homens desencarnados, pessoas desencarnadas que estão a perturbar outras pessoas aqui encarnadas, o Espiritismo pode nos ajudar, porque ele dá a possibilidade de os descobrir. Então, nós teríamos primeiro que entender que possibilidades são essas. Quais os elementos, quais as armas que o Espiritismo nos favorece para que nós possamos, então, descobrir essas criaturas que se escondem, que agem na maldade, na calada, e, ainda mais, nos dá a possibilidade de anular a sua influenciação. Veja a importância, então, do conhecimento espírita para isto que é uma doença no mundo. Para o campo da obsessão, a possibilidade que temos de fazer alguma coisa para nos livrarmos desses males. E assim, então, no item 245, nessa sequência da fala de Kardec sobre a possibilidade de descobrir esses espíritos malfazejos e anular a sua ação, ele começa a elencar alguns pontos importantes para a nossa reflexão e conhecimento. Nos diz dos motivos da obsessão, o item 245. O que é então que move esses espíritos maus, maldosos, malfazejos, que se comprazem na maldade? O que é que os move para quererem dominar outras mentes, quererem perturbar outras pessoas? Então, de cara, Kardec diz assim, os motivos da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Cada um, de conformidade com o que é verdadeiramente, tem um procedimento na vida. E os espíritos desencarnados também são assim. Eles vão ter esse procedimento mais complicadinho. Vamos ver aos amigos aqui, Aline, Rosa, Maria de Lourdes, Dilza, Ivete. Então, gente, dentro dessa questão que variam de acordo com o caráter, nós vamos ver Kardec listando alguns pontos que demonstram a ação segundo o caráter da criatura maldosa. Primeiro da lista, vingança. Então, muita obsessão se estabelece pelo desejo de vingança daquele espírito desencarnado sobre aquele que está encarnado aqui. A vingança contra a pessoa que o magoou na sua vida ou em existência anterior. Então, por aí nós já vemos que este dito obsessor pode ser um companheiro desta mesma jornada, dessa mesma reencarnação, que lá, em algum período da nossa vida, nós o magoamos, nós o prejudicamos, nós destruímos a sua vida, e ele guardou o ódio, o rancor, o desejo de vingar-se. E agora, desencarnado, ele aproveita esta condição real para a vingança. Ou então, que esse procedimento não fosse nesta encarnação, mas em vidas anteriores. E aquele espírito não esqueceu, não perdoou e agora nos descobriu. E assim, ele então quer se vingar
daquele mal que um dia nós lhe fizemos. Então, o primeiro item da lista, quando pensamos em obsessão, vai ser vingança do obsessor sobre o obsessado. E é por isso que em obsessão nós costumamos dizer que não existem vítimas nem inocentes. No fundo, existe um relacionamento mal resolvido. Ficaram pendências, ficaram situações que não foram esclarecidas. Por conta disso, é que esses processos se estabelecem. João Francisco, boa noite. Luísa, Simone, Carlinhos, Silvia. É uma alegria quando estamos juntos aqui. Dentro desse quadro, né, primeiro item seria vingança, que é o que move a ação da obsessão, o que move a criatura a se tornar obsessor. Outra, e é interessante que Kardec coloca em mente é o desejo de fazer o mal. Então, na maioria das vezes, não é um processo de vingança. Então, nem toda obsessão significa alguém querendo se vingar de alguém. Não significa necessariamente. O desencarnado somente tem desejo, ele gosta de fazer o mal. Ele se sente feliz prejudicando alguém. Ele gosta de arrumar confusão. Aqui encarnado nós sabemos quantos são assim, quantas pessoas se portam desta forma. Então, a maioria das vezes, Kardec diz, frequentemente é o desejo de fazer o mal. Nem é uma causa de vingança, mas é uma causa de fazer o mal. Como sofre, deseja que os outros sofram também. Se para ele está em sofrimento, em agonia, em aflição, ele quer que o outro esteja no mesmo caldeirão dele, na mesma posição. Ele quer que o outro passe por aquilo que ele está passando e sinta as mesmas coisas. Então, sentindo prazer em atormentar e humilhar. Ele vai atormentar e humilhar para que o outro fique tão perturbado quanto ele se sente. Então, ele não tem paz e não quer que o outro tenha paz também. É dessa forma que pode se instalar, é isso que movimenta, é o caráter do espírito. Um é vingador e o outro é perturbador. O outro é aquele que tem prazer em fazer o mal. E a das vítimas nesse processo, aquele que está sendo obsedado, como é que ele consegue fazer alguém vítima? Como é que ele consegue, especialmente esse que tem o desejo de fazer o mal, porque o outro a razão estava num mal feito a ele anteriormente, fosse encarnações anteriores. Mas este que tem prazer de fazer o mal, como é que ele escolhe a vítima? Como é que ele escolhe quem ele vai perturbar? Primeiro item que Kardec coloca no Livro dos Médiuns, a impaciência. As criaturas mais impacientes, as criaturas que tudo é para ontem, a criatura que é afoita, esse é um prato cheio para eles, para quem quer perturbar. Porque já sabe dessa natureza impaciente e então ele já antevê o seu objetivo atingido. Ele sabe que aquele é pavio curto, que aquele ele pode cutucar, que vai dar esse resultado. Se esta criatura, se esta vítima, suposta vítima, proceder de uma forma diferente ou mesmo vítima for orientada e aceitar essa orientação, e é o que o Espiritismo nos propõe, orientações para sairmos das situações difíceis, então, se esta vítima começa a desenvolver paciência, tolerância, mais equilíbrio, ela acaba por cansar aquela criatura que quer perturbar. Vamos a um exemplo comum. Hoje, na nossa atualidade, vivendo a época aí da internet, das comunicações, seja o WhatsApp, Facebook, a forma de comunicação que nós estamos tendo, existem pessoas que têm prazer de só dar notícias ruins.
de só levar para o outro alguma coisa que amargure a vida do outro. Não leva a esperança, não leva alegria, não leva disposição, não leva a algo positivo, não. Só vai cutucar. E ele sabe, ele começa a perceber em que ponto aquele outro responde. Não se aguenta. E vai respondendo e vai perturbando a vida daquela criatura. Se nós, ao termos alguém que faz isso conosco, nem comentamos, nem damos positivo, nem negativo, nem carinha feia, nem carinha triste, nem carinha nada. Se nós não damos atenção, aquela pessoa manda uma vez, manda duas vezes, manda três vezes. Aqui no Facebook podemos até bloquear, ou outros aplicativos nós poderíamos bloquear. Mas não queremos fazer isso. Por conta disso, ela se cansa. Ela percebe que aquilo, o alvo que ela gostaria de atingir, ela não está conseguindo. Não está conseguindo trazer aquilo. E ela desiste, vai procurar outro. Vai baixar no outro centro. Vai se aproximar de outra pessoa, porque não teve ressonância. Terezinha, boa noite. Júlio César, Carlinhos, Agnes, Cidinha, boa noite a todos. A irritação e a zanga, que são comportamentos naturais nossos muitas vezes, por aquele seu discurso, por aquela cutucada que ele dá, se nós nos irritamos em lugar a distância, a tolerância, se nós nos irritamos e nos zangamos, a vítima faz exatamente o que ele quer. Ele quer ver o outro perder a vida, ele quer ver o outro se dar mal, ele quer ver o outro muito nervoso, quer estragar, azedar o dia do outro. É isso que ele deseja. Por conta disso, somos nós então que vamos dar brecha para estes espíritos que gostam de atormentar. Se vamos acolher a sua atormentação em nossa direção, ou se vamos aquietar, rechaçar e ele vai desistir, porque não vai conseguir o intento. Ele vai procurar outra pessoa que lhe dê trela, que lhe dê a condição de continuar fazendo aquilo que ele gosta. Vamos dar os nossos boa noites, Rafael, Célia Freitas. Então, Kardec continua, ele falou então da vingança. Então, alguns espíritos tornam-se obsessores no desejo de se vingar de uma atitude anterior que o magoou e ofendeu. Outras vezes, e muito mais frequentemente, é o desejo simples de fazer o mal, porque se ele está mal, ele não quer que o outro esteja bem. Se ele está mal, ele quer a laranja podre que quer poder ser a caixa inteira de laranja. São assim. E o terceiro caso, vejam que interessante, a inveja do bem faz o bem, o outro é bom e isso o enraivece, porque como ele não consegue fazer isso, ele odeia quem faz. Ele odeia quem quer ser honesto, ele odeia quem quer ser verdadeiro, porque ele não é e não consegue ser. Então, este ódio cresce em direção àquela pessoa pelo simples fato de que ela é capaz de fazer coisas boas, fazer o bem, e ele não. Então, para os olhos daquela criatura, o outro é um inimigo, não partilha do seu mesmo modo de existir. Então, boa noite aqui a Didi. Quando eu vejo Didi, eu me lembro da Doca, nossa amiga, minha Rosa. Este ódio que desperta a inveja, porque ele inveja o bem. A gente só inveja o que não tem. Só inveja o que gostaria de ter, que o outro a gente gostaria de ter. O outro é bom, ele não é. O outro faz o bem e ele não sabe fazer. Então ele tem inveja. Isso dá para ele a resultante do ódio. Ele passa então a odiar aquela pessoa exatamente por ser ela quem é. Assim, nós vemos Kardec, ainda continuando, o nosso Facebook aqui deu uma paradinha, vamos aguardar. Daqui a pouco ele volta, mas pelo celular, como estamos fazendo, espero que os amigos estejam então
conseguindo visualizar, porque o nosso literalmente parou a nossa parte pelo computador. Este ódio que ele desperta, eles lançam a sua maldade sobre as criaturas honestas. Eles não entendem a honestidade. Boa noite, Helena, Célia dizendo que tá ok, então tá bom, foi só o meu mesmo, tá tudo certo. Vamos ver se eu consigo dar uma arrumadinha aqui no meu, talvez nem isso, mas vamos tentando aqui fazer o melhor. Ele está voltando. Mas ele simplesmente lança então a sua maldade sobre a criatura honesta. Ele não é honesto, não é íntegro, não é ético, não é moralizado e não entende, não aceita, porque como ele não consegue ser, ele passa a odiar quem assim é. Dá para entender como Jesus sofreu? Quantas perseguições de criaturas que olhavam para ele e não entendiam a sua bondade, generosidade, a sua honestidade. Não entendiam. E por conta disso preferiram crucificá-lo. Porque ele era fora dos padrões habituais. Então na vida é assim. As pessoas procedem assim. Kardec vai dar 2 exemplos sobre esta questão das vítimas, né? Atacadas por espíritos que têm ódio do bem que ele pratica ou têm inveja da maneira dele de ser, porque não conseguem assim. A Cláudia Berbaz ainda parado, mas aqui para nós já voltou. Primeiro exemplo que ele dá é o ataque a uma boa família. Olha, a família é boa, é íntegra, a família é unida, é um lar saudável e é atacado o lar, porque os de sua espécie não lhe dão inveja. E é isso que a gente muitas vezes vê. As pessoas têm inveja de uma família feliz. As pessoas têm inveja até de uma família, porque ela não tem, porque ela não consegue ter, porque ela não consegue conviver neste grupo. Então ela tem inveja do outro que vive na comunidade chamada família. Tem inveja do outro que consegue viver debaixo do mesmo teto bem. Dentro desse período que nós estamos vivendo, nós vamos ver que muitas pessoas dizem da dificuldade de conviver com os familiares nesse momento de reclusão. Enquanto outros estão bem, estão aprendendo outras habilidades, estão convivendo com tranquilidade, mas muitas pessoas estão padecendo para ficar debaixo do mesmo teto. Ou por questões de acomodação de família, onde não conseguem conviver bem. Está sendo um sacrifício. Por isso que esse momento está sendo uma lição. A Eliana está nos dizendo que o Evangelho segundo o Espiritismo tem as preces para obsessor e obsedado. Sim, o final, capítulo 28, está lá, né? E tente fazer o Evangelho no lar todo dia, essas preces do fundo do coração e verá os resultados. Com certeza, elas comigo, em 7 dias simplesmente desaparece o transtorno. Olha a mágica. Olha a mágica acontecendo. Quer dizer, por prece. E nós vamos ver que essa é a receita. Kardec, então, cita este exemplo. Daquele espírito cuja família harmonizada lhe causa inveja. E ele, então, procede um ataque àquela família no sentido de prejudicá-los. Claro que se essa família tem a sua devida proteção, a primeira grande proteção é o fato de serem harmônicos entre si, da boa convivência. Mas se tem o hábito da prece, de palavras boas, de vibrações boas no lar, o evangelho no lar uma vez por semana, tudo isso é fortaleza, tudo isso bloqueia. Nós temos no Desencarne de Dimas, relatado por André Luiz,
de que ele está muito doente, está em família, está prestes a desencarnar dentro do lar. E, no entanto, na rua em que ele se encontra, vários espíritos estão perambulando e adentrando os lares. Adentrando os lares, mas a casa dele não. A casa dele, ela resplandece em luz. Ela tem como que uma muralha de luz que impede a entrada desses espíritos inferiores. E isso por quê? Porque eles têm o hábito do evangelho no lar, da boa palavra, da prece à noite para as crianças dormirem. Isto é o suficiente para bloquear essas brechas que possam existir, é o suficiente para impedir que muitas dessas criaturas adentrem o nosso lar. Boa noite, Edgar, boa noite, Isabel, Daiane. O segundo exemplo que Kardec fala a respeito desses que gostam, que invejam o bem-estar do outro e por conta disso passam a perturbá-los, é a atitude covarde aproveitando-se da fraqueza moral de certas pessoas. São covardes esses espíritos, haja vista que eles se escondem, né? Eles não se mostram facilmente. Então, atacar alguém para eles nessas condições fica muito fácil. Por conta disso, se a pessoa tiver alguma fraqueza moral, é o suficiente. É a senha, é a conexão, é o ponto vibracional que é para eles fundamental. Então, esse espírito dizia que ele procurava isto. E ele estava obsediando um rapaz de um núcleo familiar que tinha, ele dizia, inteligência curta. Quer dizer, ele tinha alguma dificuldade mental. Algum desequilíbrio, alguma dificuldade. E por que ele estava, então, prejudicando mais esse rapaz? Ele dizia, tenho necessidade de atormentar. Olha que necessidade. Tem uns que têm necessidade de levar alegria, outros necessidade de fazer caridade. Mas existem criaturas que têm necessidade de atormentar o outro. É quase assim, vou sair de casa para ver quem que eu vou perturbar na rua. Muitas vezes, uma pessoa que pratica roubos ou alguma agressão, ela sai para a rua com essa necessidade sem ter um alvo imediato. E, de repente, visualiza alguém que lhe chama atenção e ela parte para ataque. Por uma necessidade de agir dessa forma. Então, esse espírito dizia, eu tenho necessidade de atormentar. Uma pessoa que seja capaz de repelir, conseguiria resolver a situação. Ele escolhe quem não tem capacidade de repelir. Apego-me a um idiota que não pode resistir. Porque se a pessoa tiver a mente firme e disser, não, isso não é meu, não aceito, muda o rumo da prosa, muda o disco, parte para outra situação, quem assim procede não se deixa envolver nessa onda mental. Então ele procurava alguém de mente fraca, que não tivesse essa reação, que se entregasse àquelas sugestões que ele dá, e ali ele iria então perturbar toda a vida dessa criatura. E assim o item 245 nos falou das formas mais comuns de assédio, de obsessão, de assédio espiritual sobre as criaturas. No 246, Kardec continua dizendo, há espíritos obsessores sem maldade. Olha que interessante, porque na definição de obsessão é sempre a ação de um espírito mau sobre uma criatura. No entanto, ele pode não ter maldade, que são até bons. Mas e daí? Como é que fica isso? Um espírito sem maldade, uma obsessão sem maldade, e ele podendo ser até bons. Mas esses espíritos, o que é que os faz obsessores?
eles são dominados pelo orgulho do falso saber. Não são pessoas más, mas são pessoas extremamente orgulhosas do seu saber, a vaidade. E ele tem as suas ideias, os seus sistemas sobre as ciências, a economia, a filosofia, a moral, a religião. Ele não é mau, ele simplesmente é orgulhoso do seu saber nas mais várias áreas. E o que é que por que ele se torna obsessor ou pode ser classificado como um obsessor? Lembrando que o obsessor é aquele que está influenciando a outra criatura a pensar do jeito que ele quer. Ele quer impor a sua opinião. Então são espíritos perigosos, porque eles não são maus, se aproximam cheio de sabedoria, de conhecimento, não de sabedoria, de conhecimento, e vão alimentar este conhecimento impondo aos outros sutilmente os seus pontos de vista, sem permitir que outros vejam outras situações. E aí, a quem eles vão obsediar? A quem eles querem dominar? Procuram médiuns crédulos. Olha o cuidado que os médiuns precisam ter. E aqui Kardec está falando diretamente ao trabalhador da seara mediúnica. Boa noite, Neuza. Boa noite, Lourdes. Procuram médiuns crédulos, aqueles que acreditam em tudo. Médiuns que aceitam tudo que o outro estiver dizendo e que os aceitam de olhos fechados, fascinando-os, impedindo-os de discernir o verdadeiro do falso. Então eles têm uma boa linguagem, eles têm conhecimento de ciências das mais variadas, eles têm esse conhecimento, mas eles são fechados, que são os donos da verdade, só a sua ótica é válida. Por conta disso, eles estão assim, olhando e impondo ao outro e se tornando referência. E aí o médium que acredita em tudo, que não passa pelo crivo que Kardec aconselha, é verdadeiro, é bom, é útil. O médium que não parte para pesquisar sobre aquilo que está sendo trazido, não lê com mais cuidado, ele vai se fascinando por aquela inteligência que se apresenta, e essa fascinação leva à credulidade, impedindo que a pessoa consiga discernir o falso do verdadeiro. E Kardec faz este alerta: são os mais perigosos, aqueles que fascinam as nossas ideias. Nós temos exemplos na história da humanidade de espíritos aqui encarnados, criaturas com um poder de fascinação tão grande que conduziram centenas, milhares de pessoas ao caos, à morte, ao suicídio coletivo. E as pessoas fascinadas por aquelas ideias trazidas que não seriam as ideias que mereciam de nós qualquer crédito. Então é preciso esse cuidado. Kardec diz: são os mais perigosos, não vacilam em sofismar e impor as mais ridículas utopias. Eu me lembro, há muitos anos, há uns 30, 40 anos atrás, eu li uma obra de Ramatiz, tem a impressão que era Magia de Redenção, se não me engano, era esse o nome do livro, muito tempo, onde ele falava sobre isso, sobre esses espíritos altamente perigosos que conduzem as pessoas por caminhos e fascinam de tal forma que ela não é capaz, então, de ter lucidez nas suas escolhas. E então, ele conta de um espírito que receitou para uma criatura, né, via médium,
que fizesse lá um medicamento, e esse medicamento era colocar um pedaço de carne crua dentro de uma garrafa, eu não lembro mais com o que, uma água e mais alguma coisa dentro da garrafa, enterrasse a garrafa por não sei quanto tempo e depois tirasse aquela garrafa e bebesse daquele líquido para sarar. Então o próprio Ramatiz, ele comenta ali a respeito do perigo, porque aquela carne dentro daquele líquido enterrado na escuridão iria entrar em putrefação. O que é que a pessoa ia beber depois de 7 dias? Ela ia se contaminar com algo terrível, bactérias que iriam ali fermentar. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, e especialmente no caso de curas e receituário. Nós precisamos tomar muito cuidado de espíritos que chegam com o título doutor fulano de tal, doutora fulana de tal, enfim, colocando seus títulos, e podem até ter uma linguagem semelhante à linguagem médica, com receituários de coisas absurdas que as pessoas precisam tomar muito cuidado. Somos nós. E fascina. Podem se afirmar Jesus, a Virgem Maria ou um outro santo venerado. Então, espíritos que se apresentam com o nome de Jesus. Eu costumo até brincar com a pessoa assim, vamos ver, é Jesus Cristo ou é Jesus da Madonna? Temos que ver que Jesus é esse. Não é porque se apresenta com o nome Jesus que é Jesus ou Cristo, filho de Maria de Nazaré, ou o iluminado. Não. Então, nomes importantes, que o Espírito se adorna, é para a gente ter atenção. Olha, dizer, é a Virgem Maria, pode aparecer uma presença dizendo a Virgem Maria. Aqui eu vou fazer outra ressalva, não vou nem comentar o nome de um livro, mas era um livro que eu li também há muitos anos atrás, de um médium brasileiro, e essa história se passa no Rio de Janeiro. Ele morava no Rio de Janeiro, num apartamento, e ele narra ali na própria introdução do livro de que todo fim de semana, ele conta que aquele livro foi escrito desta forma: todo fim de semana, a Virgem Maria vinha até o apartamento dele, trazendo outras virgens celestes junto com ela, e enquanto as virgens iam conhecer as belezas do Rio de Janeiro, as praias do Rio de Janeiro, e a minha imaginação já pensou as virgens na praia usando maiô, me perdoem, mas não tem como pensar de outro jeito. Então, que essas virgens, enquanto iam conhecer as belezas do Rio de Janeiro, Nossa Senhora ficava ditando aquele livro para ele. E ele ia escrevendo, e elas passavam o fim de semana no apartamento dele. O interessante é que tinha um capítulo que me chamou muita atenção, chamado O Risco nos Olhos. Porque falava dessa pintura que a gente faz, esse risquinho que nós fazemos, mulheres muitas fazem. E ela condenava veementemente a maquiagem e o risco nos olhos, e alertando as mulheres encarnadas que se desapegassem desse costume, porque chegariam no mundo espiritual e não iam poder se pintar, não iam poder se arrumar, não iam poder ter a aparência que querem, e que isso ia ser muito conflitante para elas. Só então haveria o despertamento. Eu disse, meu Deus, será que Nossa Senhora, tão ocupada do jeito que é, especialmente cuidando do Vale dos Suicidas, agindo em socorro às criaturas que mais padecem, as que estão em momentos de maior aflição, será que ela viria ao Rio de Janeiro? E foram assim 2 anos que ela visitou semanalmente este médium. E eu guardei muito bem, porque o fato ocorrido é minha data de aniversário, então por isso eu não esqueci.
Mas ele dizia que 2 anos ela veio para ditar o livro e que ele foi psicografando esses 2 anos. Será que ela viria ao mundo na aflição das criaturas, precisando de socorro, para ficar enfurnada num apartamento que ele morava em Copacabana, ficar ali enfurnada naquele apartamento e simplesmente ela podendo então trazer só isso, essas banalidades tão grandes com relação à moda, à maquiagem? Eu acho que Nossa Senhora tem mais o que fazer. Me perdoe o médium, por isso eu me abstive, não sei ainda se está encarnado ou não, mas não tem por que falar nem o nome, nem o livro. Mas é um absurdo desse tamanho que a gente observa. Então é isso que Kardec diz, são espíritos tão sedutores que acabam por enganar as pessoas desse jeito, e os médiuns crédulos admitem isso. Os médiuns crédulos aceitam piamente este fato. Tão crédulo que chegou a publicar todo esse relato que eu estou contando para vocês, porque esse relato é de punho próprio na introdução da obra. Então, meus amigos, aqui nós vamos ver, Kardec continua dizendo que esses espíritos se enfeitam com nomes importantes, nome de Jesus, de Maria, de um santo qualquer, de uma pessoa respeitável, de um líder mundial pela paz, enfim, está cheio disso, né? Um apóstolo, e está todo mundo aí. Eu acho que esses apóstolos, como espíritos, num trabalho exatamente ao lado de Jesus, tem mais o que fazer do que coisas tão particulares, tão insignificantes da nossa lavra, da nossa escolha aqui mesmo. Herculano Pires faz uma nota sobre isto, dizendo mais um alerta aos médiuns, dizendo: mensagem com assinaturas dessa espécie são sempre suspeitas. Então, primeiro ponto, é um nome importante, é um nome que merece uma certa reverência de nossa parte. Vamos devagar, vamos olhar com cautela. São sempre suspeitos, pois os espíritos que habitualmente se comunicam conosco, e olha que Herculano está se colocando também na mesma safra, os espíritos que comumente se comunicam conosco são, pela própria lei de afinidade, mais próximos de nós. Então, estes grandes nomes, Jesus, então, nem fale, Virgem Maria, outros santos, outras criaturas iluminadas que a Terra já conheceu, elas estão tão distantes de nós, pela sua grandeza moral, que não vão se ocupar de coisas tão pequenas. Os que estão conosco, os que estão se comunicando conosco, são aqueles mais próximos de nós mesmos, com um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de equilíbrio, ou não. Depende do nosso relacionamento, depende do nosso caráter. Nós vimos que tem o caráter do obsessor, mas tem o caráter do obsedado. Procuram, diz Herculano, fascinar por uma linguagem empolada, e quando isso me chega, eu me lembro de um personagem antigo, na antiga Globo, que era Odorico Paraguaçu. Era aquele prefeito que tinha linguagem tão rebuscada que ninguém entendia nada do seu discurso. No entanto, todo mundo dizia que coisa linda, maravilhosa, e vota nele, porque ele usava uma linguagem empolada. Não dizia nada. Rodava no mesmo ponto e não dizia nada que se aproveitasse. Mas essa linguagem empolada, às vezes, encanta algumas pessoas. Mais preciosa que profunda. Preciosa no sentido, a preciosidade é vamos dizer, um vocabulário muito rico. Este vocabulário tão rico, com tantos adjetivos, com tantas coisas, que ficou tudo no superficial.
ao meu entendimento, eu costumo dizer, parece peru tonto, roda e não sai do lugar. Porque não enriquece em nada, não clareia em nada, não tem profundidade. É aquilo que, agora vamos àquela palavrinha, é perfunctório. Olha que palavra, que preciosismo da linguagem. É perfunctório, é superficial. Não tem nada que ali traga algum proveito a todos. Estou vendo a Anitta aqui. Que bom que a Anitta está conosco também. Cida está conosco também. Então, dizia Herculano, procuram fascinar por uma linguagem polada, mais preciosa que profunda, cheia de termos técnicos. Como eu disse, pode se apresentar como médicos, cheios de termos pertencentes à medicina ou a outro nível de ciência qualquer, trazendo todo um palavror de pedagogia, falando de métodos de pedagogia, de ensinos, ou dentro da biologia, são cheios de termos técnicos e palavras grandiosas, porque ainda, junto com os termos técnicos, usam palavras de peso como caridade, moral, em nome da caridade, e aí ele vai dar a ordem dele, o desejo dele. Evitam maus conselhos para não serem repelidos. Eles evitam receber conselhos para não ser, ou que o seu médium possa receber algum conselho, porque senão serão repelidos. Mas a moral é do que menos cuidam. Então eles têm vocabulário rico, vocabulário técnico, engabelam todo mundo, mas a moral é o que menos cuidam, porque o que desejam, na verdade, é impor as suas ideias, dominar as criaturas, por mais absurdas que essas ideias sejam. Ele vai querer encontrar 1000 justificativas para as suas ideias, para o seu jeito de ver a situação, porque aí ele vai dominando aquelas mentes e conduzindo como marionetes no seu desejo, então, de grandeza, no seu orgulho, na sua vaidade, alimentando assim a sua vaidade. Então vejam que a obsessão, nós começamos com a questão de vingança, a questão de espíritos que têm prazer de fazer o mal, a questão de espíritos que têm inveja de quem está bem, porque ele não está, então ele quer que o outro também fique mal, e a questão de espíritos orgulhosos, espíritos dominadores, e Kardec coloca que são os piores, porque eles vão fascinando as mentes e vão conduzindo, e o pior, porque eles usam de um médium para conduzir uma coletividade. Aquele médium passa a ser um líder daquela coletividade, com um discurso que leva aos comportamentos mais ridículos, mais estapafúrdios, mais prejudiciais, menos caridosos, menos cristãos, que a gente possa entender. Então, cuidado. Esse é o chamamento do Livro dos Médiuns. Cuidado, vamos ter atenção, vamos observar, não vamos aceitando tudo de imediato. Para, reflete, procura. Hoje é tão fácil encontrar informações, não precisamos nem ter uma estante cheia de livros, nós temos estantes virtuais. Basta digitar ali um assunto e o Google nos traz muitas informações. Basta entrarmos num site chamado Kardecpédia. Vamos ao Kardecpédia, nós que somos espíritos, vamos ao Kardecpédia. E lá nós vamos digitar o assunto que queremos. E vamos ver quanta coisa nas obras da codificação que Kardec deixou para que a gente reflita. Mas tá bom, eu não quero só saber de Kardec, eu quero outras informações. Vamos buscar. É bom que Kardec mesmo dizia que nós devemos ler de tudo para podermos fazer a nossa própria conclusão. Então ele tem orientação, sua última obra é uma obra de orientação à formação de uma biblioteca, usando livros não espíritas,
jornais, revistas, para que nós tenhamos conhecimento. Vamos deixar a preguiça de lado e não aceitar tudo de primeira mão como uma verdade única. É confiar desconfiando. E isso não é ser infiel com aquela proposta que está chegando até nós. Não, muito pelo contrário. Isso é retidão. É passada firme, pisar forte, sabendo o que nós queremos. Então, é a nossa obrigação fazer toda essa pesquisa, buscar conhecimento, não acreditar tudo de imediato. Vamos pensar um pouquinho. Às vezes, nós estamos assistindo alguma coisa ou lendo alguma coisa e está indo tudo muito bem. De repente, aquela pessoa solta uma pérola naquele caminho que diz, meu Deus, espera, acho que não era nada do que eu estava entendendo, acho que a história aqui é outra. Então, tem hora que a gente concorda, tem hora que não concorda. Meu avô dizia, tem hora que eu penso, tem hora que eu dispenso. Nós precisamos aprender a dispensar as coisas porque fomos capazes de pensar. E capazes de pensar porque não tivemos preguiça de procurar, de refletir e colocar em prática no nosso caminho aquilo que entendemos como sendo o melhor. Meus amigos, nosso horário se cumpre, já estamos no final, fizemos então hoje os dois itens 245 e 246 do capítulo 23 do Livro dos Médiuns. E agora, no nosso próximo encontro, iremos para o item 247, se Deus quiser. Mas amanhã estaremos aqui com a permissão divina e torcendo que nos amiga, para que tenhamos a condição de estar na feira, nossa noite de estudos da obra O Pão Nosso, o Evangelho de Jesus trazido para os nossos dias. No mais, lembramos que os nossos estudos ficam na página Grupo de Apoio aos Estudos Espíritas do Facebook e também no canal Marina Ferri no YouTube, à disposição de todos para que a gente consiga fazer o melhor por nós mesmos. E se cada um de nós conseguir se tornar um pouquinho melhor, nós teremos uma humanidade melhor em breves tempos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que os bons amigos espirituais visitem cada lar, que possamos em nossos lares ter palavras melhores, músicas melhores, conversas melhores, orações, porque nós vamos ver no item 248 como combater esta obsessão e a ferramenta mais forte que nós temos, sem dúvida nenhuma, é a oração. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, muita paz a todos, muita luz e até amanhã, se Deus quiser.